Atenção! O conteúdo do episódio que você está ouvindo agora descreve cenas de morte e de violência. Por isso, não é recomendado para menores de 18 anos de idade. Se você é uma pessoa sensível, eu recomendo que pare por aqui. Antes de começar, eu preciso deixar claro que não tenho a intenção de ser sensacionalista, nem de ofender ou de magoar qualquer pessoa. Igualmente, não tenho nenhuma intenção de desrespeitar a memória das vítimas. Todos os fatos, nomes e referências estão sendo narrados neste podcast com a única intenção de relatar os casos, principalmente com base em referências como livros, processos judiciais, vídeos e matérias jornalísticas. Inclusive, quando for possível, vou apresentar as referências que usei para cada episódio. Sempre que eu falar sobre a minha opinião, vou deixar muito claro que é a minha opinião. O que você vai ouvir agora é a continuação do episódio anterior da minissérie Os Canibais de Garanhuns. Eu sempre peço que as pessoas ouçam essa minissérie pelo começo, mas agora eu preciso pedir mais do que nunca que você ouça pelo menos o terceiro episódio, porque as informações que você vai escutar agora são uma continuação dos fatos que eu narrei na parte 3. Além disso, eu acredito, mas ainda não tenho certeza, que nós chegamos ou estamos chegando perto da metade dessa minissérie. Eu já estou pensando nos próximos temas e eu preciso muito agradecer a sua atenção e o carinho que eu tenho recebido. Obrigado por estar me ouvindo. Eu sou Raul Rodrigues e esse é o meu baú de curiosidades. No último episódio eu falei sobre o assassinato de Jéssica Camila da Silva Pereira, a primeira vítima dos canibais de Garanhuns, morta na cidade de Olinda, Pernambuco, no ano de 2008. A minha abordagem se concentrou em 3 coisas. Inicialmente eu fiz uma pequena análise sobre a forma de pensar de Jorge. Depois, eu contei como eles conheceram Jéssica e como foi que eles conseguiram atrair a vítima. Lembre-se que ela viveu com eles por mais ou menos 4 meses, um período que é relativamente longo. No final, eu contei como o assassinato aconteceu de acordo com as informações que estão no processo de Olinda. Eu preciso frisar que, no episódio anterior, nós exploramos apenas uma das narrativas sobre como o assassinato de Jéssica Camila aconteceu. Em outras palavras, eu só contei até agora a narrativa oficial dos fatos. É essa versão que está nos autos do processo, mas isso não significa que é a versão verdadeira. Inclusive, a qualidade da sentença do processo de Olinda não é muito boa. Ao longo do texto existem muitos erros de concordância, de digitação e de escrita. Na verdade, também existem muitos detalhes que não estão na sentença e que merecem ser analisados. Nós iremos fazer isso agora. Essa análise é muito relevante para entender esse caso, porque eu acredito que esse é o crime que deu início à trajetória do trio. Basicamente, foi a partir do assassinato de Jéssica que os canibais se tornaram os canibais. Mas antes, eu preciso reforçar que a motivação do crime girou em torno da criança que vivia com o trio e que foi encontrada na casa deles em Garanhuns em 2012. Lembrando que a menina é a filha de Jéssica, que em 2008 tinha 1 ano de idade. Nós também já sabemos que Jorge provavelmente é infértil e não conseguiu ter filhos nem com Isabel, nem com Bruna, mesmo que tivesse uma relação longa com as duas. Apesar disso, tanto Jorge quanto Isabel pareciam ter guardado durante muito tempo a esperança de ter filhos. Na minha opinião,
O principal motivo que colocou Jessica Camila na mira dos canibais foi a menina. Isso, mais o fato de que Jessica era vulnerável, supostamente uma pessoa em situação de rua que vivia pedindo esmolas e vendendo doces nos semáforos, embora o pai da vítima nunca tenha se referido à filha como uma moradora de rua. O que é claro é que Jessica era uma pessoa pobre e muito carente. O que vocês vão ouvir agora é o depoimento de Isabel no júri de Olinda, no mês de novembro de 2014, em que ela fala sobre o motivo que chamou a atenção dela para Jéssica. Conheci Jéssica, me encantei pela menina, porque eu queria ter uma filha. Aqui eu preciso trazer um fato novo para nossa análise. Existe uma mulher que alega ter sido abordada pelos canibais no ano de 2009, em Recife, quando eles ainda moravam em Olinda. O relato dela está disponível no YouTube e você pode encontrá-lo facilmente. Eu não vou trazer a voz dela aqui porque eu não tenho permissão, mas vou narrar o conteúdo do relato agora. Essa mulher estava grávida e tinha uma barraca, provavelmente de lanches, localizada na frente de um hospital recifense chamado Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, mais conhecido pela sigla IMIP. Segundo o relato dela, a mulher teria recebido uma proposta de emprego de Jorge. Ele teria contado para ela que era evangélico e que a neta dele estava internada do IMIP. Na teoria, essa suposta neta estaria sendo acompanhada pela irmã de Jorge. Como eu disse anteriormente, Jorge não tem filhos e, obviamente, não tem nenhuma neta. Da mesma forma, eu acredito que a irmã dele seria, provavelmente, Bruna. Voltando ao relato. A mulher diz que Jorge lhe ofereceu uma proposta de emprego como babá, porque a babá anterior, que cuidava da neta dele, havia ido embora. Essa suposta babá, provavelmente, foi Jéssica Camila, a mesma pessoa que Jorge assassinou meses antes, em 2008, e a mãe da suposta neta de Jorge. A mulher do depoimento relata que aceitou a proposta porque, afinal, era uma proposta tentadora. Então ela deu a eles o número do celular dela e passou a receber visitas regularmente de Jorge e Isabel ali na barraca na frente do hospital, porque os dois estavam constantemente nas proximidades do IMIP, em função dessa suposta neta internada. Quando eles apareciam, a mulher coloca ênfase no fato de que eles costumavam elogiar a gravidez dela e fazer perguntas como, por exemplo, o sexo do bebê ou então o período de gestação. Esse relato é ainda mais importante para mim pelo fato de que a mulher estava grávida. Nesse ponto eu vou falar uma coisa que tenho falado muitas vezes. Guarde esse fato. Ele é relevante para o futuro. Eu não sei qual a razão de Jorge e Isabel estarem ali no hospital, mas eu imagino que isso aconteceu porque a criança devia estar realmente internada, por algum motivo, no IMIP. É importante ressaltar que esse hospital atende pessoas carentes de Pernambuco de forma gratuita. Igualmente, eu preciso lembrar a você que Jorge, Isabel e Bruna não eram pessoas ricas. Longe disso. Por exemplo, as casas em que eles moraram, em Pernambuco e na Paraíba, eram sempre casas simples, localizadas em bairros mais carentes, na periferia. Então me parece fazer muito sentido que a criança estivesse, de fato, internada no hospital. Eu não posso, ainda, confirmar essa suposição. Porém, a possibilidade existe, e ela não é pequena. Você deve estar se perguntando o que aconteceu com a mulher que havia aceitado a proposta de emprego. Ela teve a sorte de passar por vários contratempos que impediram que ela fosse até a casa dos canibais em Olinda, no dia que eles haviam combinado. Até mesmo o celular dela foi furtado. No final, por causa da gravidez, o marido dela impediu que a proposta de emprego fosse concretizada. Ele não sabia e ninguém poderia saber naquela época, mas foi ele quem certamente impediu que a esposa e a criança que ela carregava no ventre entrassem para a lista de vítimas
dos canibais de Garanhuns. No episódio anterior eu também falei sobre o fato de que Jorge se referia a Jéssica de 4 maneiras diferentes. A primeira, como se ela fosse a filha dele. A segunda, como se fosse a amante dele. A terceira, como se fosse Bruna, ou como se Bruna fosse Jéssica. E a quarta, e mais importante, como se Jéssica fosse a encarnação do mal. Preciso abrir um parêntese. Existe uma característica em comum entre Jéssica, Bruna e a criança filha da vítima. As três são descritas por Jorge como se fossem mulatas. Essa referência está muito presente tanto nas passagens do livro de Jorge, quanto nas coisas escritas por Bruna, como também nos depoimentos que eles deram. Inclusive, o apelido pelo qual Jorge e Isabel conheciam Bruna era Pretinha. Essa característica em comum reforça a ideia de que Bruna deveria assumir de fato a identidade de Jéssica, incluindo a filha dela. Atenção, essa confusão deve ser entendida não como fruto de um distúrbio. Esse é muito provavelmente um recurso de Jorge para passar a imagem de ser um doente mental que não pode responder por seus atos. Depois do assassinato de Jéssica, foi Jorge quem teria convencido Bruna de que, a partir daquele instante, ela seria uma nova pessoa. A voz que você vai ouvir agora é a voz de Bruna, falando sobre o que aconteceu e sobre essa questão de assumir a identidade da vítima. Ele falou que eu tinha que assumir a identidade de Jéssica, que ele queria rasgar meus documentos, porque ele falou que eu ia ser uma nova pessoa. Bruna dá pelo menos 2 versões diferentes sobre como aconteceu o assassinato de Jéssica. Em um primeiro momento, em 2014, Bruna disse que a decisão da morte de Jéssica foi de Isabel. Jorge teria tido apenas o papel de colocar o planejamento em prática. Tudo isso para que a menina, a filha de Jéssica, pudesse permanecer com o trio, já que Jéssica havia decidido que iria embora e que levaria a criança consigo. Agora você vai ouvir a voz de Bruna, relatando justamente essa versão do assassinato. Eu decidi a morte de ninguém. Quem decidiu foi Isabel e Jorge. Conquistando Jéssica, vou lhe dar um trabalho. De fato, eu sabia que Isabel estava levando doces, roupas, agradando uma jovem, uma garota de rua, que vendia guloseimas nos semáforos, de fato, que ia com a filha dela para comover a pessoa tal. Isabel, ela fazia os esquemas lá, que ela é inteligente demais. Jorge foi executor. Anos depois, em 2016, Bruna alterou a versão ligeiramente. Dessa vez ela não diz que o crime foi premeditado. Essa, inclusive, é a versão que eu acho mais coerente. Segundo Bruna, Isabel tentou impedir que Jéssica saísse da casa e já estava brigando com ela, provavelmente em luta corporal, quando Jorge e Bruna desceram do andar de cima e chegaram no quarto de Isabel, que ficava no andar de baixo do sobrado. Essa também é a versão oficial dos fatos. É o que consta na sentença do processo de Olinda. Agora, você vai ouvir a voz de Bruna narrando exatamente o que eu acabei de descrever. Ela percebeu que estava encarcerada, que Jorge e Isabel deixavam ela sair, quis ir embora, começou a querer ir embora. Isabel começou a entrar em luta corporal com ela, Jorge se interveio e onde houve homicídio. Eu segurei ela, aí Jorge matou ela. Começou ele pegando uma faca e acertou aqui na jugular dela. E começou a espirrar sangue. Quando eu olhei para trás, Jéssica já estava agonizando.
Os depoimentos de Isabel e Jorge costumam concordar um com o outro. Na maioria das vezes, isso não acontece com os depoimentos de Bruna. Bruna é sempre a voz dissonante do trio e ela assume de fato uma postura muito combativa, como se ela quisesse demonstrar uma certa honestidade. Bruna geralmente fala coisas que nem Jorge nem Isabel falaram, mas eu já notei que as versões de Bruna foram mudando com o tempo. Jorge também mudou algumas posições dele, mas as mentiras de Jorge são muito evidentes, porque ele diz coisas absurdas o tempo todo, como se isso servisse para que ele fosse considerado uma pessoa insana que não pode responder pelos próprios atos. Isabel é um pouco diferente. Os relatos dela são sempre muito esquivos, muito escorregadios, e eu já disse anteriormente que Isabel é a pessoa mais fraca do trio. Foi ela quem fez as primeiras confissões no dia da prisão, foi ela quem deu o depoimento do canibalismo, e também foi Isabel quem reproduziu a informação de que carne humana era usada na fabricação de coxinhas e empadas que por sua vez eram vendidas ao público. Eu preciso chamar sua atenção para essa fraqueza de Isabel e, acima de tudo, para essa característica típica dela. Isabel parece ser mais velha do que ela é de fato. Ela parece ser frágil e ela sugere uma inocência que fica mais aparente porque ela possui um ar de abandono, um semblante muito melancólico, muito sofrido, uma aparência dramática. As pessoas que passassem numa rua, olhassem para ela, com certeza iriam tender a simpatizar com Isabel, se não soubessem o que ela fez. Em seus depoimentos, Isabel não demonstra ter envolvimento nesse suposto planejamento do crime. Você vai ouvir agora Isabel falando sobre como o assassinato de Jéssica ocorreu. Na discussão que ele teve com ela, eu entrei no quarto, fiquei com a menina. E nisso ele apertando o pescoço de Jéssica. Depois ele pediu a Bruna para pegar a faca. A Bruna foi pegar a faca. Quando eu voltei, já estava tudo já ajeitado já. Eu ainda quero que você ouça o depoimento de Jorge, que foi dado publicamente durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri em Olinda. Nesse momento você vai ouvir duas vozes. Uma voz feminina, que é a juíza que presidiu o júri e que está realizando a oitiva do réu durante a gravação. E uma voz masculina, a de Jorge, oferecendo o depoimento. Jéssica foi passando um tempo lá e a gente foi se apegando a ela. Até que um dia ela estava para sair, aí ela chegou para mim e disse: Jorge, Jéssica está para sair, ela não pode sair, vai prejudicar a gente. Aí foi quando aconteceu o fato e aconteceu o delito. Foi no quarto. No quarto? No quarto de quem? No quarto de Belo. De Belo. Belo estava presente na hora. Exato. Onde era que se encontrava essa menina nesse momento? Nos braços de Belo. Ela viu a mãe ser assassinada. Porque a criança não podia ficar só. Meu Deus. Como você deve ter percebido, a versão de Jorge que foi apresentada durante o júri é um pouco diferente da versão de Isabel, assim como também é diferente das duas versões de Bruna. Agora eu tenho certeza que você entende porque eu digo que esse caso é labiríntico. Afinal, agora você sabe que existem diferenças profundas entre as narrativas de Jorge, de Isabel e de Bruna sobre praticamente todos os crimes que eles cometeram. É difícil saber o que aconteceu de fato na noite em que Jéssica foi assassinada. Nesse instante eu quero apresentar uma outra versão do assassinato. Agora vou ler 3 capítulos do livro que Jorge escreveu. Antes eu quero deixar claro que o texto se refere a uma adolescente do mal. Sem dúvida nenhuma, a adolescente do mal é Jéssica Camila, a primeira vítima dos canibais que teve a identidade roubada por Bruna. Mais uma vez, quero alertar que vou fazer a leitura do texto exatamente da forma em que ele está escrito, ou seja, com erros de digitação e de gramática. E eu ainda quero fazer mais uma observação.
Quando Jéssica Camila foi assassinada, ela tinha 17 anos. Capítulo 23. Visitas do Mal. Voltamos a residir em Olinda, Pernambuco. Com a economia que tínhamos, conseguimos comprar uma casa em Rio Doce, um bairro simples da cidade. Jéssica volta a morar conosco. Faço uma pequena sala estilo lusitana e nela passo a tomar um cafezinho todas as manhãs, tanto com Bel quanto com a minha filha. Também no quintal coloco um luzeiro, assim como uma bica, onde Jéssica preferia tomar banho nela que tomar banho no chuveiro de casa. Deixei de frequentar as clínicas psiquiátricas e de tomar os medicamentos. Dias felizes, porém começamos a receber visitas de uma adolescente muito bonita, porém estranha. Ela chega misteriosamente, brincava no quintal, se jogava na rede quando eu estava tomando meu cafezinho e fumava muito. Os dias foram passando. Eu, Bel e principalmente Jéssica já não aguentava mais as visitas dessa adolescente. Vultos lhe acompanhavam. Gargalhadas sinistras eram emitidas por ela. Ela era o próprio mal. E como chefe da família, eu tinha o dever de destruí-la. Capítulo 24. O plano macabro de destruir a adolescente maldita. Um dia, eu aproveitando que a adolescente do mal não estava, combinei com Bel e com Jéssica um modo de destruí-la, e chegamos a uma conclusão: matá-la, dividi-la e enterrá-la. Só que cada parte dela em um lugar diferente. Era uma noite de chuva forte, relâmpagos e trovoadas. A criatura do mal estava em um quarto da casa. Olho para Bel e para Jéssica com o olhar de que aquela noite seria o momento certo para destruir o mal. Abre aspas. Todo ser humano tem um instinto assassino, e tal instinto é liberado em situações como essa. O homem também é o único ser que mata por prazer, mas até o matar por prazer é uma espécie de autoproteção do seu eu, provando com isso que ele tem o poder sobre outras vidas. Fecha aspas. Capítulo 25. A morte do mal. A chuva não parava. Os clarões dos relâmpagos iluminam tudo. As árvores pareciam que estavam dançando no quintal. O vento forte murmurava. Era como muitas viúvas chorando e se lamentando em voz baixa à falta dos seus companheiros. Uma noite assombrada. Cada trovão que se ouvia assemelhava-se a um vulcão entrando em erupção. E ela estava lá. A adolescente do mal estava em um dos quartos da nossa casa. Um quarto sombrio, úmido e maldito. Um quarto que combinava com ela. Tal quarto tinha uma entrada para um porão. Eu, Bel e principalmente Jéssica mal entrava nele, pois ele era muito sinistro, um quarto que dava arrepios. Chegando na porta do quarto, por estar encostada, chego a ver pela brecha a maldita, linda porém exótica. Ao abrir a porta ela range, e antes que a adolescente do mal tivesse a possibilidade de reagir, eu a imobilizo. Jéssica também entra no quarto para me ajudar, enquanto Bel corre para a cozinha, voltando depois com uma faca. Os gritos da adolescente do mal são ocultados pelos trovões. Pego a faca e lhe dou um golpe forte e preciso, atingindo a sua jugular. O sangue espirra. Nessa mesma hora sinto um líquido quente escorrendo entre as suas pernas, molhando os meus pés. Abre aspas. Percebo então que ela urinou. Fecha aspas. Ela pouco a pouco vai esmaecendo em meus braços. Nessa hora eu deixo seu corpo frágil e esbelto cair, fazendo um som grave quando atinge o solo. Você acabou de ouvir a descrição que eu penso ser a mais antiga do assassinato de Jéssica, provavelmente escrita entre 2011 e 2012. Eu quero pedir desculpas por ter lido isso, mas apesar de eu não me sentir à vontade com essa leitura, é uma parte importante do caso porque revela mais detalhes sobre a mente de Jorge. Atenção!
Com esse relato, nós temos 5 versões de como tudo aconteceu na noite do assassinato de Jéssica. Mas há inúmeras mentiras neste texto e eu vou expor cada uma delas para você agora. Em primeiro lugar, eu não acredito que estava chovendo. Eu sou nordestino e moro em Natal, capital do Rio Grande do Norte, que não fica muito distante de Recife. Então eu vou me arriscar a dizer que eu não acredito na existência dessa tempestade poderosa de trovões extremamente fortes, porque isso é muito incomum. Talvez em Recife e Olinda seja mais fácil acontecer esse tipo de fenômeno meteorológico, porque a região fica mais ao sul da zona da mata do que fica Natal. Mas eu continuo muito cético com esse tipo de temporal, que só acontece muito raramente. Mas como a minha opinião não é suficiente, eu tomei o cuidado de consultar os índices pluviométricos de 2008 referentes ao município de Olinda. Se você não sabe, o índice pluviométrico mede o quanto choveu em um certo espaço durante um período determinado de tempo. É como se nós colocássemos uma caixa de 1 metro quadrado em um lugar aberto e nós medíssemos todo dia quantos milímetros de água da chuva ficaram lá dentro. Quanto maior o nível da caixa, maior a intensidade das chuvas que caíram no período de 24 horas naquele local. Esses dados são públicos e eu acessei as informações pela internet no site da Agência Pernambucana de Águas e Clima, conhecida pela sigla APAC. O meu parâmetro foram os meses de maio e junho de 2008. Porque, segundo a sentença, o crime aconteceu em meados do mês de maio. Mas, de acordo com Bruna, o crime teria acontecido no dia 26 de junho de 2008, às 9h30 da noite. Não houve nenhuma tempestade em maio e a chuva que caiu no dia 26 de junho não foi forte o suficiente para provocar os trovões que Jorge descreveu. Na verdade, entre o período de maio e junho, só houve uma chuva muito forte em Olinda, no dia 17 de junho de 2008, quando choveu 114,2 milímetros. No dia 4 de junho deve ter caído uma chuva mais ou menos forte. Em maio, só houve 2 chuvas que podem ter sido fortes, uma no dia 11 e outra no dia 18. Porém, mesmo assim, não eram chuvas fora do normal. Isso nos permite concluir que não houve uma tempestade de raios. O que pode ter acontecido foi, no máximo, uma chuva comum. Esse texto demonstra um fato muito importante. Jorge não só manipulou a identidade da primeira vítima, mas também inseriu elementos fictícios nesse relato do crime. Isso, na minha opinião, é fruto das influências do cinema e da televisão na mentalidade de Jorge. Ao que parece, ele e Isabel eram grandes fãs de filmes de suspense e de terror. Nós sabemos muito bem que cenas fúnebres acontecem sempre debaixo de chuva. Isso é um grande clichê. Por outro lado, também não é incomum que os trovões apareçam em filmes e novelas sempre que um crime vai ser cometido, especialmente quando o crime é um assassinato. Outra coisa que Jorge escreve nesse texto não é verdadeira. Não havia e não existe nenhum porão na casa de Olinda. Eu falei isso dessa forma porque, como você deve lembrar, Jorge tem habilidades de pedreiro. Então, talvez ele pudesse ter construído um porão, mas eu não acredito nisso, porque um porão não é simplesmente um quarto que você pode botar lá as fundações e construir em questão de dias. Um porão é um lugar que precisa de uma estrutura diferenciada, você precisa cavar. E definitivamente não houve nenhum tipo de identificação desse tipo de estrutura na casa. Então não havia um porão, mas havia algo semelhante ali. Um lugar fechado, muito apertado, com uma entrada pequena, logo embaixo do vão da escada. Não sei se era nesse lugar em que Jéssica dormia. Na verdade, eu não imagino que ninguém pudesse dormir num quarto assim por vontade própria durante 4 meses.
porque esse cômodo mais parece um canil de péssima qualidade. Talvez esse fosse o quarto mencionado por Jorge, mas eu também não acredito nisso. Eu só teria certeza desse fato se eu pudesse entrevistar os canibais, e eu acredito que isso não vai acontecer tão cedo. Por outro lado, esse texto demonstra outra coisa: a megalomania de Jorge. Eu não faço ideia do que seria uma sala em estilo lusitano, mas note que havia uma cena muito colonial de subserviência em tudo isso. Jorge é um homem branco, descendente de portugueses, e ele se coloca numa posição de estar sendo servido pela esposa, que também é branca, com uma amante mulata em casa. Mas eu quero que você atente para outro fato agora. Esse livro foi escrito para ser lido. Jorge sabia, de alguma forma, que no futuro esse livro iria servir para ele como um relato dos crimes que ele cometeu. É por isso, na minha opinião, que ele se preocupa tanto em demonstrar que possui algum tipo de insanidade. É por isso que o que ele escreve sempre permanece entre o que é real e o que é irreal. Esse livro, eu vou me arriscar aqui, funciona como um verdadeiro álibi para Jorge. Ele fala claramente que estava sem remédios e sem acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Afinal, o livro parece ser obra de uma pessoa que realmente não está em perfeita saúde mental. Mas é isso que eu preciso deixar claro aqui. É justamente pelo fato de que há um esforço tão grande de Jorge no sentido de parecer louco que eu acredito com razão que ele não tem nenhum tipo de doença mental. Jorge fez o que fez tendo responsabilidade por seus atos. Ele certamente esperava que o livro dele servisse como uma proteção adicional diante da justiça e como uma forma, talvez, de mostrar ao público as ideias e a superioridade de Jorge Negromonte. Mas o livro só serviu para mostrar as perversidades de uma mente que é doentia, mas não insana. O tiro saiu pela culatra. O nome desse episódio tem um significado. Na verdade, todos eles têm um significado. O motivo pelo qual eu decidi nomear a quarta parte da minissérie como O Sacrifício tem a ver com a importância do assassinato de Jéssica dentro do simbolismo dos crimes dos canibais. Eu não acredito e não estou dizendo que o assassinato de Jéssica Camila foi um ato sacrificial desde o começo. Na verdade, ele não foi. Eles queriam a criança e por isso Jéssica foi assassinada. Mas imediatamente depois da morte de Jéssica, o que o trio havia feito se tornou algo ritualístico. O corpo dela foi desmembrado ao extremo e completamente dividido. A carne dela foi consumida por Jorge, por Bruna, por Isabel e pela própria filha de Jéssica. O sentido disso vai muito mais além da aniquilação de uma vida. A ideia de um sacrifício surgiu na cabeça deles imediatamente depois da morte de Jéssica. Tanto que Bruna passou a assumir completamente a identidade da primeira vítima. A morte de Jéssica também assinalou o início da matança dos canibais de Garanhões. Mas nenhum dos outros crimes iria ter a mesma crueldade e nem as mesmas características do primeiro. Jéssica não foi sacrificada, mas a morte dela se tornou um sacrifício. Essa é uma análise que nós vamos aprofundar no próximo episódio, inclusive com a ajuda de algumas pesquisas em textos medievais de alquimia, em estudos antropológicos e em crenças religiosas. Por ora, é importante saber que tudo o que os canibais fizeram se relaciona intimamente com a ideia de fertilidade. Todas as vítimas e todos os alvos do trio eram mulheres com filhos ou em situação de gravidez.
Todas elas haviam tido sucesso onde Jorge havia falhado. Elas eram férteis. Ele, não. Todas as informações apresentadas foram cuidadosamente baseadas em referências e pesquisas rigorosamente conduzidas. Se alguém se sentir ofendido e quiser exercer aqui o seu direito de resposta, basta entrar em contato comigo e eu concederei espaço nesse podcast para isso. Eu sou o Raul Rodrigues e esse episódio foi inteiramente escrito e produzido por mim. Se você gostou do conteúdo que acabou de ouvir, eu te convido a acompanhar os próximos episódios do podcast com o restante da história e, depois, com temas inteiramente novos. Eu ficaria muito contente se você compartilhasse o meu podcast com seus amigos e com pessoas que tenham interesse nesse tema. Você pode seguir o podcast no Twitter, no Instagram e no Facebook. Basta procurar pelo Baú de Curiosidades de Raul Rodrigues. Fique à vontade para fazer sugestões, críticas e pedidos, ou para me dar um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Eu tenho certeza que isso vai me motivar a continuar esse projeto. Obrigado por sua atenção e eu realmente espero te ver de novo em breve.